Olha, aqui é o pastor Antônio Júnior. Irmãos, eu estava com esse senhor aqui, ó. Ontem, conheci ele ontem, José Antônio. Sim, Vieira. Irmãos, ele contou para mim o testemunho dele de um momento em que Jesus levou ele na porta do inferno. Olha, eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas falaram que foram para o inferno, confesso para vocês. Não vou julgar, mas eu sei que muita gente conta coisas que não aconteceu, falam heresias, pessoas às vezes exageram nos testemunhos, sabe? Até mesmo para ganhar visualização. Mas, irmãos, eu estive aqui na casa dele ontem, vim fazer uma visita aqui para a família dele, maravilhosa. Presta atenção nos detalhes, ele não está mentindo, não tem interesse nenhum nisso. E ele tem agora anunciado o que Jesus tem feito na vida dele. Vocês vão ficar chocados, impressionados em ver como é o mundo espiritual. As pessoas acham que é brincadeira. Pilastra da Verdade. Presta atenção, gente. O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem crítico mesmo. Mas uma crítica no campo das ideias. Recentemente, o pastor, o pastel de rodoviária Antônio Júnior, quando eu chamo pastel de rodoviária, eu estou elogiando, viu, gente? Estou elogiando porque é a referência entre pastel de rodoviária e pastor. É uma referência positiva para eles. Tem muito óleo e pouca carne. Muito óleo da unção e pouca carne. Então, quando eu chamo, que eu critico aqui no campo das ideias um pastor e chamo de pastel de rodoviária, eu estou elogiando ele, viu? Eu estou elogiando ele. E aqui ele está mostrando um testemunho, eu chamo de testemunho, de um senhor que é um policial aposentado, que depois de um acidente que teve, muito sério, foi conduzido ao hospital, e aqui está dizendo que ele foi transportado ou foi levado até a porta do inferno. O pastor Antônio Júnior está dizendo que ele não está mentindo. Qual é a certeza que você tem que ele não está mentindo? Talvez. Eu vou dizer o que está acontecendo aqui, o que eu penso, a minha opinião. E eu vou colocar justamente no trecho onde ele fala do testemunho, que é um senhor que tem influência religiosa, e esses donos de canais religiosos místicos, porque o pastor Antônio Júnior ele é místico. Ele é místico, ele faz questão de colocar besterol no canal dele, porque isso aí dá muito dinheiro. Muito dinheiro. Ele coloca um vídeo hoje, depende do vídeo também. No espaço de 9, 10 dias, ele faz aí mais de 8, 9 mil reais, depende do vídeo. Se passar de 1 milhão de visualizações. Ganham muito bem num canal que tem mais de 14 milhões de inscritos. E como ele é místico, ele coloca besterol religioso. Acredite quem quiser. Coisa que não pode ser provada. Mas ele está mostrando um testemunho aqui de um senhor. Aqui eu não estou afirmando que o senhor está mentindo, não. Só que talvez esse senhor confundiu mentalmente o que aconteceu com ele. E o problema da confusão mental do religioso é uma coisa séria. Vamos ouvir um pouquinho do testemunho desse rapaz, desse senhor aqui, e eu vou fazer o meu argumento. Deixando claro, sem nenhuma ofensa pessoal a ninguém aqui. Eu vou criticar dentro do campo das ideias, do que vai ser propagado, e vou dar o meu ponto de vista. Eu, como cético hoje, ex-pastor, ex-religioso, e o que de fato deve ter acontecido na mente desse rapaz aqui, desse senhor, que talvez nem ele está sabendo disso. Talvez nem ele está sabendo disso. E aí leva para o campo místico. E eu vou falar onde é que não tem sentido nenhum, não tem lógica nenhuma com a realidade do dia a dia. Aí talvez seja uma pessoa enganada, confundida com o pensamento, com alguma coisa, que causou este delírio nele, talvez. E o senhor pastor Antônio Júnior aproveitando da situação para fazer o conteúdo dele. Que ele não é besta, ele pega um relato como esse, coloca no canal dele, isso aí
o que tem de pessoas o tempo todo ali. Realmente é Deus, isso aconteceu. Agora, qual é a prova disso que isso aconteceu? Então vamos para frente, porque atrás vem crente. Eu vou colocar aqui no trecho principal, onde aqui aos 12 minutos aqui do vídeo do Antônio Júnior, que eu não vou ficar o tempo todo ouvindo esse besterol aqui. Eu não tenho tempo para isso e vocês também não. Aqui eu pego um parágrafo principal para fazer minha refutação. Vocês sabem disso. Então vamos ouvir aqui o que esse senhor fala aqui e eu vou dizer, eu vou dar meu ponto de vista. E vocês façam a análise de vocês. E vocês observem o quanto a religião tem enganado o nosso país. Esse senhor aqui é um senhor que é um policial aposentado. Hoje ele não está mais exercendo o cargo de policial. Ou seja, o trabalho que ele fazia era um trabalho que, se existissem deuses, anjos, não existia esta profissão de policial. Então o policial faz o trabalho que os anjos, guerreiros, deveriam fazer e não existe isso. Então, mas mesmo assim a religião consegue enganar, não importa em que profissão você exerceu, ela engana. Ela engana e vem enganando. Como também no meio dos policiais eu tenho muitas pessoas que são totalmente céticas a deuses e são pessoas que são muito racionais. Exemplo disso, eu tenho um amigo chamado Éricles Araújo, Éricles, ali no estado do Pará, que é um agente policial aqui do Brasil. Eu quero mandar um abraço ao Éricles. E ele sabe que quando eu faço crítica, independente de quem eu estou criticando aqui, é no campo das ideias. E vamos analisar o que esse senhor fala. Eu estava deitado ali na cama e o senhor viu as fotografias que a minha filha tem. Inclusive eu vou passar algumas fotos aqui. Eu estava ali na cama, todo inchado, tiveram que quase pôr 2 camas para mim. Eu inchei todo, né? Eu já sou bem obeso. Ele está falando que estava na cama de hospital. Presta atenção. Eu fiquei o dobro de mim. Só viu a foto lá? Eu vi. Eu fiquei com a cara desse tamanho e eu pensava o tempo todo que eu ia morrer. Um belo dia, eu olhei para a porta assim do CTI. Olha a história. Vi um homem de branco em pé, assim, encostado na porta. Ou seja, ele está dizendo que estava na porta, estava ali, que ele ouviu na porta do CTI, lá no hospital onde ele estava, um homem de branco na porta. Homem de branco que visita o hospital e não cura ninguém, hein? Caramba, ele vai só visitar, só ver o povo? Ou fazer o povo aproveitar o delírio, né, do efeito dos medicamentos? Por que acontece mais dentro de hospital? Supostas visões, viagens ao céu, ao inferno. Você sabia que a maioria das viagens místicas, mentais a inferno e céu, são de pessoas em hospitais? Em camas de hospitais? Exceto a pastora Nadir, né? A pastora Nadir, a suposta pastora Nadir, ela já delira em casa mesmo. E outros que tem por aí pela internet. O delírio já é em casa. E por que acontece? Eu vou dizer por que a maioria dessas viagens espirituais ao inferno, ao céu, isso acontece sempre em hospital. E eu vou dizer, eu vou falar aqui. Calma, vamos ouvir aqui o testemunho desse rapaz. Eu olhei assim, bem para ele, um semblante calmo, suave, aquele olho. É uma ternura o olho dele. Aí eu olhei assim e falei, deve ser um médico daqui, né? Porque são muitos médicos ali, né? Sim. Aí eu olhei para ele. Lembrando, isso aí que ele está falando, deriva-se na minha opinião, de um delírio. Né? De um delírio. Talvez ele não esteja mentindo. Mas um delírio que isso acontece justamente porque a pessoa que tem a mente religiosamente mística, existe um armazenamento religioso na mente que puxa
para aquilo. E muitas vezes, até quando você sai da religião, acontece isso. Às vezes eu tenho sonhos, cara, que depois eu digo, que coisa, a minha própria mente querendo me enganar. Eu já tive sonho, a minha própria mente querendo me enganar. Eu chegar em um local assim, e aparecer alguém assim, eu vou lhe provar que Deus existe. Aí aparece aquele fantasma ali, aparece aquela coisa ali dizendo, aqui, a prova. E eu colocar a mão no queixo, rapaz, Aí, quando eu acordo, eu penso, minha mente querendo me enganar. Porque você teria que ver isso literalmente, sem estar dormindo, sem estar com efeito de medicamento. E geralmente quem está com efeito de medicamento, muitos medicamentos, injeções, e o problema dele aí, com certeza ele estava bem medicado, esses delírios vão acontecer. E a pessoa vai contar isso como se fosse uma verdade. Para ele, talvez seja uma verdade. Para o pastor Antônio Júnior, é um conteúdo, né? Se ele está acreditando ou não, eu não sei. É um conteúdo que vai gerar muito dinheiro, muitos likes, aquela coisa toda. Vamos para frente, que esse canal aqui é canal para realmente desmascarar mentiras religiosas. Mas nesse caso aqui, eu não estou nem dizendo que ele está mentindo. Eu estou dizendo que talvez ele esteja contando um delírio que aconteceu com ele, como se fosse verdade. E o senhor Antônio Júnior, né, que não é besta nem nada, não é menino, nem nada, ele aproveita. Vamos para frente. Ele na porta assim, Olha a história. todo de branquinho. Não deu nem para definir se tinha uma camisa e uma calça. Eu vi ele branco assim. Aquela figura parecia uma bata branca. Sabe? Uma roupa de padre branca. Sei, todo um... Observa a história, gente. Vocês precisam analisar essas histórias. Uma peça só, né? Uma peça só. Exatamente. Uma peça só assim que cobriu o corpo dele todo. E o senhor chegou a ver o rosto dele também? O rosto dele maravilhoso. Calmo, sereno. Olha. Tava assim pra mim, olhando. E eu falei assim, deve ser algum médico que tá ali. Um médico com roupa de padre. Vai tá me atendendo e atendendo outros. Aí cochilei de novo e dormi. Na hora que... Cochilou e dormiu. Na verdade, eu já estava dormindo, né? Já estava no efeito dos remédios, né? Do medicamento. Tava ali, mas estava vendo coisa, né? Aquela história, a história dessas pessoas que precisam de remédios, né? Remédios que controlam essas pessoas. Pessoas que têm problemas mentais, que usam remédios controlados, que não podem ficar, eles não podem ficar sem o medicamento. Por quê? Eles não podem ficar sem o medicamento. Porque eles vão ver coisa. Eles vão ver tanta coisa, a mente vai formar. Eles veem policiais correndo atrás deles, querendo prender eles. Eles veem bandidos, facções. Tem um aqui mesmo, que mora perto de mim aqui, até gente boa. Quando ele está ao efeito do remédio, ele não vê nada. Pensa na pessoa calma, pessoa ajudadora. Inclusive, eu até tinha alugado certa feita, eu e meu irmão, o estabelecimento dele para fazer sofá. Esse homem falava tanta coisa. E é crente da cristã no Brasil, mas ele tem problema mental. Que nem ele reconhecia isso. Ele achava que aquilo ali era demônio que estava perturbando ele. Quando ele estava atacado, sem tomar os remédios, esse homem, ele falou que tinha 5 facções atrás dele. 5 facções atrás dele. Meu irmão, se ele assiste esse vídeo, ele lembra disso. E ele ficava atacado, ele ia lá e voltava. Teve um dia que ele tem um pátio, um local assim, no setor que nós alugamos, que nós colocávamos sofá, as pessoas que passavam na rua ver. E teve um dia que esse homem pegou uma enxadeta, uma picareta, e cavou em cima, arrancou os pisos assim, cavou em cima, nem respeitou a gente que tinha alugado o setor ali. Meu irmão até ficou chateado porque ele colocou um sofá e a poeira estava dando para cima do sofá, e ele cavou, porque ele desconfiou que alguém estava roubando a água dele. Que tinha colocado um cano. Aí que chegou no cano, que ele disse que teve uma revelação com isso, tudo coisa mental. E o cano estava normal, aí ele fechou de novo. E ele fez um auê. Agora, quando ele toma remédio controlado, medicamento, ele não vê nada. Então, gente, é bom lembrar que essas pessoas que estão em hospitais, a gente vai continuar com a história do rapaz aqui. Essas pessoas que estão em hospitais estão em efeitos de medicamentos. E esses medicamentos, às vezes, mexem
no cérebro, assim como quando você toma bebida alcoólica, que você tem aquela alteração. E você pode ter delírio, você pode delirar, isso é normal. Aí o pastor Antônio Júnior aproveita uma história dessa para colocar como conteúdo no canal dele como coisa verídica. Ou seja, um homem de branco, que esse rapaz está vendo aqui, foi no hospital visitar ele, tirar o espírito dele para levar até a porta do inferno e não curou ele. Olha como é que ele tá. Podia ter curado ele para ter a prova concreta, né? Ele tá curado aqui. Não, ele visita o hospital e não cura ninguém. Ele só tira o espírito para vagar por aí. É cada coisa. E ele olhava pro Senhor só. Diretamente a mim. Só pra mim. Ele não olhou pra mais ninguém. Olha. Ele olhava pra mim assim, o tempo todo assim pra mim. Aquele olhar de ternura. Sereno. Sereno. Aquele olhar que eu nunca vi um olhar daquele. O olhar mais lindo que eu já vi na minha vida. Um olhar sereno. Olha. Olhando pra mim assim. Parece que ele tava me admirando. E não curou Aí eu ele. tornei cochilar e dormir. Na hora que eu acordei assim naquela madorna, eu olhei de novo, ele tava lá no mesmo lugar. Nossa. Eu falei, pensei comigo assim. Eu já tinha tirado a transquestomia, né? Aí eu pensei comigo assim, quem será esse homem? Esse homem não é médico aqui, porque eu nunca vi ele aqui, né? Aquele homem tão diferente, tão bonito assim, um médico assim, sabe? Aí eu falei, quem sabe é o Senhor que tá ali. É Jesus, o Senhor. Eu pensei comigo, quem sabe é o pensou. Senhor. Olha. Aí eu olhei bem pra ele, falei com ele assim, a paz do Senhor. Ele com aquela calma falou comigo assim, a paz. É da quadrangular, né? Falei, Porque ele falou a paz do Senhor. Aí é um cumprimento que praticamente assembleianos que dão, né? A paz do Senhor. Né? Já o da Deus em amor é a paz de Jesus. A cristã do Brasil é paz de Deus. Paz de Deus. Você vai conversar com uma cristã do Brasil, com alguém que é da cristã do Brasil, eles dizem que eles cumprimentam assim a paz de Deus, porque eles dizem que Senhor tem muitos, e Deus só é um. Ou seja, é um povo que não estudou, né? Porque tem tantos deuses por aí, até na Bíblia fala de deuses, mas eles dizem que Deus só é um, por isso que eles dão a paz de Deus. E do evangelho quadrangular é a paz, somente isso, paz. Então observa aí, quando ele deu a paz do Senhor para o homem de branco, o homem só disse paz, então era um da quadrangular. Vamos para frente que atrás vem crente. meu Deus, é o Senhor. Dá até para dormir na história, né? Agora chegou a minha hora. Agora eu vi que chegou a minha hora mesmo. Tô indo embora. Eu tô indo embora desse O dia. senhor chegou a essa conclusão. Eu cheguei a essa conclusão, eu tô indo Que ele embora. veio te buscar. Ele veio me buscar. Aí falei, chegou a minha hora. Todo dia eles falam, é o último dia dele, é o último dia dele. Agora eu vou mesmo. A minha saturação tinha baixado para 60 e pouco. Ele falou que se baixar de 70 que eu ia morrer. Que eu não passava daquele dia. Aí eu fiquei olhando, ele continuou lá. Eu falei, deixa eu ver o que ele vai fazer, qual a próxima reação dele. Daí a pouco, Ele viajou legal, né? Viajou legal, mentalmente falando. Que medicamento bom retado é esse, cara? tava tudo calmo. Ele falou, vamos dar uma volta? Olha agora, a história. Eu falei, meu Deus, vamos dar uma volta. Aí pensei comigo, pastor, eu Pastor Antônio Júnior tá amando essa história, né? Amando. pensei comigo, vamos embora agora. Aí eu falei, agora eu quero ver se é Deus mesmo. Agora eu quero ver. Se for Deus, eu tô todo amarrado aos pés, às mãos. Se ele for Deus, eu era louco para levantar da cama, eu dava aqueles gritos e tentava me arrancar, eles nunca deixaram eu sair da cama. Já tinha quase um ano que eu estava amarrado. Aí eu falei assim, agora eu quero saber se é Deus mesmo, pastor. Olha. Se for Deus, ele vai me tirar daqui agora, ele vai me desamarrar agora.
Ele virou e falou assim, Só que Deus fez tudo, mas não curou ele, né? mas com aquela calma. Então vamos. Eu levantei, pastor. Levantei normalmente, como se eu fosse perfeito. Eu levantei normalmente da cama e saí com ele. Ele foi do meu lado. Eu caminhei com ele como Enoque caminhou com O senhor Deus. levantou em espírito. Em O corpo estava preso o ali. meu corpo ficou e eu fui. Olha. Meu corpo foi e meu corpo ficou morto. Cara, as pessoas acreditam nessas histórias como verdades. Poxa, o caba tá com efeito de medicamento. Ele estava com efeito de medicamento. Vocês observam detalhes, ele está falando que ele estava numa situação que ele não podia levantar nem se mover. Aí o cara sonha, é um tipo de delírio mental. E conta essas histórias como se fossem verdades, cara. E o povo viaja, o povo acredita nisso. O povo brasileiro vive na fantasia. O povo brasileiro ama essas histórias. É. O povo brasileiro gosta de fantasia, se você não sabe. Mesmo se a pessoa estiver toda quebrada em um hospital, passou por um acidente, não teve livramento e muito menos cura, mesmo assim, se essa pessoa delirar, o delírio para a crentaiada religiosa, na sua maioria, é uma coisa boa, é uma verdade. Aí o Antônio Júnior gosta, né? Esse tipo de coisa, porque aí ele está relatando a história verdadeira. Tá, talvez seja verdadeira o delírio que ele teve e ele viu isso aí tudo delirando. Agora dizer que isso é uma verdade, que de fato existe esse mundo espiritual, esse homem de branco que veio ali visitar ele ali no hospital. Vocês acreditam nisso? Acreditam e vão viver na burrice até o último dia da vida. Morto lá e eu fui com ele. E ele começou aquela caminhada. E tá caminhando. Até pra dormir. Eu falei, meu Deus, não E o senhor chega. sentia paz o tempo todo com ele. Aquela paz, como se eu estivesse passeando com o senhor, ou com a minha esposa, ou com a minha filha, com a criança. Eu fui seguindo, tá caminhando. E Falei, o senhor via o ambiente, o cenário? tudo, passeando pelas matas, e lá vai, Ei, aqueles viagem, caminhos, remédio aqueles bom, caminhos tortuosos. Cara, eu sempre fui contra. Fui e sou contra efeitos de drogas. Principalmente drogas como maconha, crack, heroína, e cocaína, esse tipo de coisa. Sou contra. Qualquer tipo de droga que destrói a vida humana. Até também álcool em excesso dentro de um vício, eu também sou contra. Eu bebo socialmente, uma cervejinha, brinco. Nunca embriaguei assim para chamar atenção. Mas é bom lembrar que dentro de hospitais, os medicamentos que são dados para pessoas que passam por acidentes, coisas graves, são medicamentos que têm efeitos, na sua maioria, bem parecido com efeitos de drogas que as pessoas usam lá fora para viajar. Oh, viajar. Eu conheci um muito viciado. Foi para a igreja, depois saiu e continuou na droga do mesmo jeito. Que quando ele estava na igreja, eu lembro, ele falava sobre o efeito da droga quando ele usava. Ele usava muito cocaína. Aí eu perguntava para ele, como é esse efeito? Porque também eu nunca tive interesse e nem curiosidade de saber. Que é uma coisa que causa destruição. Ele falou, moço, a gente viaja, preocupação vai embora, a gente não sente dor de nada. É como se a gente estivesse voando. Em um hospital, os médicos, eles dão medicamentos que são desenvolvidos pela própria ciência da medicina para dar alívio à pessoa que sente dores por passar por algumas coisas. Isso aí pode causar vários delírios. O que aconteceu com esse senhor aqui, não tenha dúvida nenhuma, foi um delírio, se ele estiver falando a verdade, foi um delírio mental. Aquilo que a própria mente dele formou. Ele vivo.
Vamos dar continuidade. E desce morro, e sobe morro. Subindo o morro. Eu falei, mas não vai chegar nunca. Não chega nunca, lá vai, lá vai. Você vê que o mundo espiritual tem morro também, né? Tem morro, tem montanha, desce morro, sobe morro. Pô, o mundo espiritual não era pra ter montanha, era pra ir em linha reta, né? Direto. O mundo espiritual precisa de montanha, morro, subir morro, descer morro. Aí o Antônio Júnior fala que tudo isso condiz com a Bíblia. Porque na Bíblia também tem vários delírios na Bíblia, né? A viagem de João da ilha de Patmos, o João do Apocalipse, que ali também foi um personagem que escreveu, ali foi uma viagem muito louca. A viagem dos profetas como Isaías, profetas como Daniel, é muito louca a viagem. Ezequiel, a viagem de Ezequiel foi a mais louca. Porque ele viu Deus, Ezequiel viu Deus, e viu os querubins, muitas rodas de olhos. Rapaz, olha só, eu fiquei pensando, quem escreveu o livro de Ezequiel deve ter fumado uma erva muito doida, porque naquele tempo talvez não fosse química, fosse mais uma erva assim, tipo maconha. Deve ter fumado muito para fazer aquele livro ali, porque o início do livro de Ezequiel, o início do livro de Ezequiel é uma viagem muito doida. Ele via rodas, vários olhos, né? Sobre rodas. Ele viu tanta coisa, fogo entrando, fogo saindo. Cara, que viagem desgraçada. Moço, o ser humano tem que ter muito cuidado, porque a mente humana ela é fraca. Ela tem efeitos que podem enganar o ser humano. Parece que a gente andou o dia inteiro. Olha lá. Não. E ele não conversava com o senhor? Nada. Não tocou uma palavra comigo. Só do meu lado. Engraçado que lá no hospital ele conversou, né? Ele deu a paz do Senhor, o anjo, ou quem quer que seja lá do suposto mundo espiritual, e disse paz. Depois falou, vamos fazer uma viagem. Lá conversou, mas agora que tá viajando com ele não falou uma palavra. E não olhou pra mim mais. Ele foi caminhando em frente e nós dois caminhando. É igual falar, vamos ali, vamos, e fomos andando. Olha. Quando eu olhei assim, num determinado ponto do morro, eu olhei, pastor, eu vi um galpão. O galpão não tinha fim. O galpão era como se fosse do Brasil nos Estados. Era infinito. Eu olhei assim, como se eu olhar o céu. Você vê que o inferno é grande, né, pastor? O inferno é muito grande. O inferno é grande. Que viagem desgraçada. Putz, grilo, que passa pela mente dessas pessoas infantis, mentalmente falando, cara. É preocupante o que acontece com o nosso país, né? O inferno é grande. Gente. O inferno é muito grande. Olha. Eu olhei assim e falei, gente, mas... Aí eu fui olhando para aquele galpão, pastor. E nós estávamos aproximando. Então esse galpão o senhor entendeu que não era coisa boa? Ou o senhor tinha a paz que era o céu? Não, eu pensei assim, será que ali é o céu? O que será aquilo? E estava olhando pro galpão e caminhando, ele aproximando. Aí ele apertou o passo, um pouco assim, apertou um pouco o passo, eu também, para não chegar depressa. Rapaz, pensa numa história boa para fazer criança dormir. Boa. Uma história dessa aí, se eu contar pro meu neto, ele dorme sem ter sono, ele consegue dormir. É história muito boa. História. Gente, a mente do nosso povo é infantilizada, independente da idade, do tempo, da maturidade na vida. Eu tenho dó dessas pessoas, eu tenho dó porque essas pessoas saem do mundo natural, da realidade do dia a dia, da correria. Você vê que ele tá aqui dentro de uma realidade que aconteceu com ele, de um acidente, usando tipóia ali. Ele tá ali em recuperação. Não teve cura nenhuma a não ser a própria medicina. Aí ele conta um delírio desse e o senhor Antônio Júnior tá colocando no canal dele como verdade. Não, o canal dele é como se fosse um canal verdadeiro, que é um dos canais mais mentirosos do Brasil. E eu tô dizendo pra você, em questão mística, porque tudo que ele fala não consegue provar. Falar é uma coisa. Falar até papagaio fala. Agora eu quero ver provar. Porque quando a gente fala do dia a dia, a gente não precisa provar. O dia a dia tá provando. Aí o cara faz um vídeo desse. Ele faz um vídeo desse pra infantilizar mais o inscrito dele. E ele ganha com isso. E o senhor aqui que tá contando essa história, ele tá contando como verdade, que ele acreditou como verdade. Como se fosse verdade. Que ele também é religioso.
E o Antônio Júnior tá tranquilo. Ah, pode contar aí. Eu não vou muito adiante aqui não, mas vamos ver somente um pouquinho do final dessa história. Quando ele foi chegando assim, esse galpão era da cor cinza. Uma cor cinza, assim. Vocês já observaram que, vai dar continuidade aqui, que cada inferno, o inferno de cada um que vai para esse inferno é diferente, é um diferente do outro. Você vê que já a pastora Nadia viu um inferno diferente. Até Michael Jackson ela viu lá sofrendo tortura. Aí tem outros aí que falam que foram no inferno. O inferno é assim, ele é diferente. Agora aqui o inferno aqui já é um galpão. Um galpão, putz, grilo, cara. Bem discreta a cor dele. Certo. Bem discreta. Aí eu cheguei, ele foi chegando, a porta cinza também. A porta ele do levou cemitério cinza. a mão na maçaneta assim, porque ele tem a chave do inferno, né? Tem a... Puta que pariu, cara. Desculpe, gente. Putz, grilo. Ele levou a mão na maçaneta assim, abriu e entrou. Até maçaneta tem na porta do inferno. É até sofisticado, né? Tem gente que tem casa aí, moço, que usa uma tramela. Aí eu falava na tramela, meu pai usava um pedaço de madeira. O nome aqui é tramela, né? Mas tem outro canto aí que o nome é diferente. Meu pai fazia um pedaço de pau, cortava, aparava as duas pontas assim com o facão, furava um buraco no meio, colocava um prego e fazia isso aqui para fechar a portinha da casa dele. Caramba, a porta do inferno é mais sofisticada do que a porta de muitos crentes por aí, que não consegue, principalmente desses da roça, que não consegue comprar uma fechadura que tem uma maçaneta, né? Caramba. Quando ele abriu a porta, pastor, Será que o Antônio Júnior tá acreditando nisso mesmo? Cara, ou ele tá usando como conteúdo? veio um calor lá de dentro, Olha, mas eu nunca senti um calor daquele. me senti um calor tão grande e não se queimou. E um cheiro de enxofre. E por que enxofre? Você sabia que a invenção do inferno, já tô finalizando, a invenção do inferno envolve fogo, tipo lavas de vulcão e enxofre? Você sabia disso? Por que envolve isso? Por que eles falam muito sobre enxofre? Porque justamente são os conteúdos de um vulcão. E vulcão sempre na antiguidade entrava em erupção. E eles não entendiam, porque não tinham conhecimento sobre aquilo, conhecimento profundo que se tem hoje, dos especialistas em vulcões. Então eles criaram isso aí e inventaram para colocar uma alusão ao suposto inferno. Então por que enxofre, lavas, fogo mais de 1000 graus? O vulcão ele faz isso, o fogo subindo, invadindo cidades, lavas e aldeias, e eles diziam que era um Deus punindo. A história de Sodoma e Gomorra justamente é isso, sabia? É trabalhado em cima desta alusão de fogo subindo com enxofre, e o fogo descendo e queimando as cidades, aquela coisa toda, é Deus punindo, nada disso, vulcão. Muitos vulcões que entravam em erupção, eles não entendiam nada sobre a Terra, né? Nada sobre isso. E aí inventa esse tipo de coisa. E inferno foi inventado baseado nisso. Por isso que todo mundo que vai no inferno sente cheiro de enxofre. Putz, gritar. Meu Deus. Quando eu senti aquele calor, um fogo que eu nunca vi na minha vida, nunca senti. Parece que o fogo, ele é quente, mas ele não queima a pele da gente, não. Sei, Aquele não. fogo pavoroso. Derrete a pele. Não derrete a pele. Mas um fogo que parece que a gente ia Fogo que não derrete a pele. chegar e torrar logo. Aquele fogo e aquele cheiro forte de enxofre. E tinha um cidadão agachado de cócoras, com a cabeça entre as duas pernas, sentado, agachado ali do lado. Parece que estava esperando a vez dele ser jogado lá no fogo. Parece que ele estava ali, sentadinho com a cabeça assim embaixo. Eu não vi o rosto dele, não. Aí o Senhor deu assim uns 6 passos e falou: entra pra cá. Dá uma entradinha aqui no inferno. Aí o Senhor deu 6 passos, conversou com ele. Vamos dar uma entradinha aqui? História legal pra criança dormir, né? Boi dormir também, acordar no matadouro.
e dormir de novo pra sempre, virar churrasquinho, pra gente comer agora no São João. Aí eu falei, ai meu Deus, Nossa, que desespero. tô morrendo e indo pro inferno. Quase que o Antônio Júnior, ele traz uma alusão à Igreja Católica aí, a Virgem Nossa Senhora. Oxe, espera aí, como diz um bom baiano, oxente, e o religioso evangélico pode falar Virgem Nossa Senhora? Isso aí é lá que tem algo programado na mente humana, você vê o que a religião faz na mente, né? Ele me trouxe no inferno. Ele me trouxe no inferno. Aí eu pus as duas mãos na porta assim. Ele falou, entra. Eu tô demorando um pouco a história. Aí eu fui e falei, é engraçado, Senhor, demais. Eu queria fazer um pedido pro senhor. Se não for muito difícil. Aí, ó. Eu queria viver mais um pouquinho, Senhor. Queria viver mais, me dá mais um tempo na terra. Me dá mais um tempo. Ele, em espírito, ele pediu a Deus para dar mais um tempo. Se isso fosse verdade, não tinha ninguém morto, né? Que ia pedir um tempo a Deus e Deus ia dar o tempo. Pensei comigo. Ele foi e olhou para mim com aquela calma, com aquela serenidade. Falou, pra quê? Pra quê? Falei, não, é uma coisa assim que eu queria pedir, Eu imagino. porque o senhor me deu uma profissão muito ruim. Deus deu uma profissão muito ruim para ele. Não foi nem ele que... Eu podia ter sido um médico, um engenheiro, um dentista, qualquer profissão. O senhor me deu logo a profissão de polícia. Ele tinha que agradecer por ele ter sido um policial, esse senhor aqui, e não ter acontecido nada com ele durante sua trajetória. Porque não é fácil, não. Você está pensando que a vida de um policial é fácil? Você está pensando que é fácil? Eu converso muito com Éricles e outros amigos policiais também. Você já pensou o quê? O tanto que arrisca a vida, cara? Que são os verdadeiros anjos desta terra. Eles, corpo de bombeiros, pessoas que zelam pela vida alheia. Você sabe que o salário policial aqui no Brasil não é lá tão avantajoso, não. Para com isso. O cara, quando sai numa missão em busca de elementos que você não sabe o que vai encontrar pela frente, não é fácil não, cara. Não é brincadeira, não. O Eric conversa muito comigo sobre isso, que não é fácil. Ele deveria agradecer, não. Ele queria ter sido médico, outra coisa, a profissão que Deus deu pra ele. Ô, Eric, foi Deus que lhe deu essa profissão de policial? Manda um abraço pra todos aí, de teus amigos policiais que já estão inscritos no meu canal, aí do estado do Pará e todos do Brasil. Eu tenho amigos policiais em São Paulo, Rio de Janeiro, que são inscritos no canal do Pilastra da Verdade. Eu quero agradecer pelo apoio desses homens, porque não é fácil, moço, não é fácil. Ah, Antônio, você está falando de todos? Não, tem policiais que são corruptos, tem policiais que realmente, infelizmente no Brasil, é uma área que também entra muita coisa ruim, viu? Não é brincadeira, não. Muitas vezes também abuso de autoridade, tem muitos policiais que usam abuso de autoridade, entendeu? E passa do limite dele ali, da profissão dele, do direito que ele tem dentro da profissão, da autoridade, do poder, passa do limite. Isso existe, muitos. Mas a maioria são pessoas de bem, são pessoas que têm família, são pessoas que estão naquela profissão ali para ajudar o povo realmente a cuidar do povo, que tem prazer no que faz, para tirar os elementos ruins. Será que esse Jesus aí, esse Senhor aí não falou para esse rapaz, moço, você escolheu a melhor profissão, moço? Quantas vidas que você deu livramento dessas vidas terem morrido antes do tempo? Moço, vou finalizar aqui, viu? Só sabe, polícia, uma delegacia de polícia é o mais baixo de uma sociedade, é o lixo da sociedade. É onde os criminosos, os filhos que matam os pais, a irmã, igual esses... Pronto, e aí a história dele continua. Mas
A moral da história, para o vídeo não ficar extenso, é que ele está contando uma história que ele estava no hospital e ele foi levado até a porta do inferno. E o pastor Antônio Júnior vai lá e pega como conteúdo. Agora eu te pergunto, qual é a verdade nisso provada? Tem alguma verdade aqui? Não. Ele está mentindo? Não sei. Ele está falando a verdade? Também não sei. Talvez a verdade que ele está falando é que ele teve um delírio mental, um sonho, alguma coisa, achando que ali estava no estado de consciência normal. E a mente formou tudo isso. A mente humana, ela tem esta capacidade. Eu já falei várias vezes aqui no meu canal, desde o início, sobre os efeitos causados pela mente humana, que o próprio ser humano desconhece esses efeitos por conta da religião. A religião desviou e bloqueou também a capacidade de você entender que a sua mente faz coisa que você nem imagina. Eu costumo chamar de o sexto sentido. Nós temos considerados 5 sentidos: audição, paladar, tato, visão e olfato. 5 sentidos nós necessitamos no nosso corpo. Mas eu costumo chamar o 6º sentido de capacidade mental de executar coisas que até você mesmo duvida. Tanto que todas as coisas que foram criadas e inventadas, máquinas, tecnologia, tudo foi pela mente humana. E nós dependemos disso. Mas o ser humano não para entender que essa mesma mente humana pode enganar ele em questão de delírio, em questão de visões, de sonhos, em questão psicótica, em tudo, e muitas vezes efeitos de medicamentos. Então por que a maioria dessas viagens ao inferno e ao céu, que isso é tudo uma mentira mental, na minha opinião, isso é uma opinião minha, isso é tudo um delírio mental. Por que essas viagens acontecem mais em hospitais? Por quê? Por conta de efeito de medicamentos, somente isso. Agora tem uns que deliram em casa mesmo, o pastor Nadir delira em casa. Aí se for para o hospital, o delírio vai ser maior. Não, se ela for para o hospital, o inferno, que ela visitar, se acontecer, que tu espera que não aconteça, acontecer qualquer coisa com ela e passar por alguns medicamentos, aí é que ela viaja. Aí eu acredito que ela viaja em todas as galáxias, aí, e ela não vai só no inferno do cristianismo, não. Ela vai no inferno de Alá, que é a mármore quente ali, a mármore do inferno. Ela vai no inferno de Shiva. Ela vai visitar vários infernos e vários paraísos. Aí que vai ficar doida mesmo, aí não é brinquedo, não. Um abraço, Antônio Galvão. Esse vídeo não é para ofender ninguém, nem o Antônio Júnior, nem muito menos esse rapaz. Eu só quero dizer que, na minha opinião, isso aqui é um delírio, isso aqui é uma mentira. Não é que ele mentiu sabendo que está mentindo, eu acredito que ele pensa que é isso. Antônio Júnior, não sei se está acreditando nisso, porque ele gosta de ganhar dinheiro, porque ele propaga no canal dele muitos misticismo, e eu chamo isso de mentira, e na minha opinião, enquanto não é provado, é mentira. Ele deveria tomar muita vergonha na cara quando propagar um conteúdo místico que ele não pode provar, principalmente quando ele mostra coisas, supostas aparições, algumas coisas que ele sabe que isso no mundo real não existe, ele sabe disso, que ele não é criança. E tá aqui mais um vídeo para você analisar, para você prestar atenção, religioso, se isso faz sentido. Essa história que esse senhor contou aqui é a mesma coisa de você ouvir a história lendária do Senhor dos Anéis, a história de Malévola, né? História de Cinderela, a história de Branca de Neve, A Bela e a Fera, Fátima, Super-Homem, história do sítio do Pica-Pau, é a mesma coisa. Não se tem nenhuma prova que isso é verdade. Então, gente, não entra nessa. Viva a vida porque a vida é boa para viver. Cuide da vida porque a vida é boa. Não tem sentido, na minha opinião, não tem sentido a vida. Se tivesse sentido a vida, essas coisas ruins não aconteceriam contra a vida. Não aconteceriam. A vida é algo que surgiu, como nós não sabemos. Agora, você colocar um Deus a par de tudo isso, um Deus inútil, um Deus que vai no hospital e não cura ninguém, vai apenas arrancar um espírito de um para levar em determinado local meio suspeito.
Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, fico por aqui. Eu fui, mas eu volto com novos argumentos e novas indagações. Eu quero dizer para vocês que esse mês, o mês de junho, vai ser o mês de refutações aqui. Muitas refutações, respeitando o ser humano e criticando ideia, e vamos que vamos. Inclusive teve até um aí que chegou e disse: mas se você não acredita em Deus, teve uma que colocou aí, não acredita em Deus, por que você não fica calado? Eu falei, quando o religioso ficar calado, eu também fico. E ele não fica, né? Ele tá na rua gritando, tem um monte aí gritando na rua, sendo doido, sendo louco. São vários. Você nunca viu um ateu gritando na rua, entregando folheto e gritando. Você tem que ser ateu, tem que ser agnóstico, tem que ser cético. Não. Eles podem fazer isso, aí a gente vai ter que ficar calado. Se você fica calado, eu vou ficar calado enquanto eles estão propagando essas mentiras aqui, enganando mais pessoas. Então, o ateu ele só vai ficar calado quando todos os religiosos se calarem. Principalmente o ateu militante, sempre criticando a ideia. Eles podem também criticar a ideia do ateu, eles chamam de hereges, eles chamam disso, daquilo, eu tô nem aí que eles chamam de hereges, de pessoas condenadas ao inferno, de pessoas isso, de pessoas aquilo, eu não tô nem aí, nem vou chegando, cara. Eles não pagam minhas contas. Eu também vou criticar, eu vou descer a ripa com pau de quina, madeira de dar em doido, não fica aí, madeira de dar em doido, não fica aí, um abraço, fique na paz. E volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.